Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal do Rubro Negro. Pessoal, é hoje, né? Dia de jogão aí, a gente vai jogar contra o Corinthians no Maracanã, né? É um bom jogo para a gente poder vencer bem e pontuar no Brasileiro, né? Para poder continuar ali no topo da tabela, tá? Eu trouxe um corte aqui do canal Troca de Passes, né? Eles estão comentando sobre o nosso Mengão aí, então eu vou acompanhar aqui junto com vocês, valeu? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para dar aquela moral, valeu? Tamo junto. Vamos assistir o vídeo agora. Recebe o Corinthians no Maracanã. O Edson Viana chega com todas as informações do Rubro Negro. Chega mais, Edson. Olá, o Flamengo treinou hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu. Os jornalistas puderam acompanhar a parte inicial da atividade, ali cerca de 20 minutos, basicamente o aquecimento. Todas as atenções estavam voltadas principalmente para dois jogadores que vêm desfalcando o time por causa de questões físicas. O Plata, que está se recuperando de um edema ósseo no joelho direito, e o Alexandro, que está se recuperando de um edema muscular na coxa esquerda. Os dois foram ao campo, mas o Plata está um passo à frente na recuperação. Existe inclusive a expectativa de que ele possa voltar a ser relacionado já no jogo contra o Corinthians no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é por um grande jogo, quase 60 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, vai ter show do Belo, uma transmissão especial aí na comemoração dos 60 anos da TV Globo. E depois do treino, o zagueiro Danilo conversou com a gente e ele falou especificamente sobre o Memphis Depay, holandês que é um dos jogadores mais importantes do Corinthians, e o Danilo falou sobre como o Flamengo deve marcar o Memphis Depay. Vamos ouvi-lo. E quanto ao Memphis, certamente é um jogador de uma qualidade acima da média, vem demonstrando isso, né? Já demonstrou isso durante a carreira dele, certamente demonstrou que tinha muita qualidade. E é um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, né? Com muita concentração, mas como sistema, né? Eu acredito pouco naquilo de você botar eu tenho que defender ele ou o lateral tem que defender ele, não. Acredito que o sistema que a gente usa, a forma como a gente se ajuda, como a gente dá as coberturas, faz com que a gente possa defender bem o Memphis ou outro tipo de jogador que individualmente possa fazer a diferença. O Danilo também fez um balanço sobre esse período dele no Flamengo. O jogador chegou ao clube no início do ano, já viveu muita coisa. Ficou fora cerca de 2 meses por causa de lesão muscular, já fez gol no Maracanã, já foi campeão e ele falou sobre esse período. Vamos ouvi-lo. Certamente foram 3 meses intensos, 3 meses onde eu vivi muita coisa que eu esperava, muita coisa que eu não esperava, mas que tem sido uma experiência maravilhosa. Se eu quisesse viver sem pressão ou com pouca pressão, não teria escolhido vir para o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, tem que viver com pressão, tem que estar pressionado por resultado. Se o resultado aparecer, tem que estar pressionado por jogar bem, tem que estar pressionado por não tomar gol, tem que estar pressionado por convencer sempre. Tive um momento de lesão onde eu pude passar muito tempo no clube também, aprender muito as dinâmicas internas, coisas simples como o nome de todos os funcionários, como os horários, né, coisas que me ajudaram muito nessa integração aqui dentro do clube. Foi até bastante tempo, não esperava que fosse tanto. Entretanto, eu tomei isso como uma coisa positiva, que me ajudasse, para que eu colocasse em prática voltando a jogar. O gol no Maracanã foi um momento mágico para mim, foi, como eu falei, a realização de mais um sonho. E agora espero dar uma sequência importante de jogos, de ajuda ao clube e à equipe dentro de campo, que é para isso que eu fui contratado. E espero que a gente possa já, no próximo final de semana, coroando esses 3 meses, conseguir uma vitória importante para o Campeonato Brasileiro e para a sequência do ano. Lembrando que nesse jogo, o Felipe Luiz vai reencontrar o time que enfrentou na estreia dele no ano passado. Foi um jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Edson. Outro para você. Vamos falar um pouco sobre o Flamengo. O Danilo deu a entrevista aí, mas não sabe se vai jogar, né? Porque agora tem a volta do Léo Pereira. Foi poupado no jogo da Libertadores. Então, o Flamengo tem 3 jogadores ali praticamente do mesmo nível na zaga para escalar. E é possível que o Danilo fique no banco nesse jogo para a entrada de Léo Pereira e Léo Ortiz na dupla de zagueiros, né? Tem a volta do Michael, né? Que não esteve na altitude, né? O Michael não esteve, né? Foi o De La Cruz, o Alan, né? Que tem problemas. O Michael, eu vou checar já, que eu fiquei na dúvida agora aqui. Michael e Alan, que eu me lembro, mas eu acho que o Michael não foi.
E há uma possibilidade, né? Pelo menos há quem tenha a expectativa de o Pedro iniciar pela primeira vez um jogo. Enfim, de toda maneira é um Flamengo forte, aí com Plata possivelmente também à disposição, mas sem Alexandre, um Flamengo bastante forte aí e quase completo para chegar contra o Corinthians. Um Flamengo muito forte, que eu acabei de dar uma olhada aqui no GE. Michel ficou no banco, tá? Acabei de dar uma olhada aqui no GE e o Felipe cogita os 3 atrás, hein? E dá mais liberdade. Zagueiros, 3 zagueiros ali, com o Danilo mais pelo lado, o Léo Ortiz por dentro com qualidade de passe e o Léo Pereira também, que são, assim, 3 jogadores do mesmo nível. E aí você dá mais liberdade pelo lado direito, pro Wesley, que pra mim é um avião. E o Flamengo, ele tem essas opções, né? Logicamente, ele pode também começar com 2 zagueiros. Mesmo o Ayrton Lucas, né? Você dá ele uma liberdade ali, que o Ayrton Lucas, todo mundo sabe, ele é muito melhor atacando do que defendendo. E ele pode ter algum benefício também por um esquema com 3 zagueiros, né? E essa variação tática o Flamengo ele consegue porque, tecnicamente, seus jogadores são jogadores que são assim, muito importantes e que, se não são titulares, com certeza fazem parte de todo um contexto. Porque o Flamengo, as trocas do Flamengo mudam um jogo. Você pode ver que quando sai o Michael, forte, né? Entra o Cebolinha. Quando sai o Plata, entra o Luiz Araújo. Então o Flamengo tem essa gama de opções. Sai o Bruno Henrique, entra o Pedro. que dá ao Felipe Luiz de pensar em 3 zagueiros, ou talvez 2 volantes e um meia. Mas tem um, para mim, que não tem como substituir, é o Arrascaeta. Não tem, dentro do elenco do Flamengo, um jogador que consiga substituir o Arrascaeta, que para mim, um jogador totalmente diferente de todos os outros que o Flamengo tem no elenco. E criar no Maracanã de novo, né? Pelas informações passadas aí pelo Edson, mais de 60 mil ingressos vendidos, né? É o que estava também em débito, né? O Flamengo não estava conseguindo encher o estádio, havia uma reclamação constante da torcida pelos preços que vinham sendo praticados. Dessa vez, nesse jogo contra o Corinthians, pelo menos o Maracanã vai voltar a estar cheio, né, Jéssica? É sempre um combustível a mais aí para o Flamengo. Um jogo desse tamanho tem que ter a torcida em peso no estádio, porque a gente sabe que é o enfrentamento de 2 equipes muito grandes, muito pesadas e que todo apoio conta, né? Todo grito da arquibancada conta e o Maracanã lotado, ele tem outra mística, outra atmosfera. Mas fico pensando, né? Eu acho que o Felipe ele deve estar tentando descobrir ou imaginar qual é o Corinthians que vai a campo, se vai ser aquele Corinthians que fazia aquele 4-4-2 com o Losango, ou se é o Corinthians do último jogo que jogou no 4-3-3 com o Romero. Como o Romero fez gol, a tendência é que ele volte, que ele continue sendo titular. Ganhou confiança. Porque aí se o Romero joga, já é um Corinthians com 3 atacantes. Acho que isso influencia muito nessa estratégia dos 3 zagueiros, porque se é o Corinthians com o Losango no meio, favorece ainda mais essa agilidade, né? essa presença ofensiva dos lados do campo do Flamengo, porque fica difícil marcar com o losango do adversário. Então, acho que tudo isso é uma estratégia que deve estar passando pela cabeça do Felipe Luiz para tentar montar esse Flamengo. Fato é que tem muito repertório, fato é que tem muitas peças para fazer esse jogo acontecer. E é claro, o que se espera nesse momento ver do Flamengo é um time que transforme aquele volume, que é a coisa que está acontecendo há muitas rodadas, em gols, né? Que aproveite as chances que cria para marcar gols. O Corinthians tem um ataque com muita qualidade. Jogadores que sabem aproveitar as oportunidades. Então o Flamengo não pode dar bobeira. É por aí. Vamos falar também sobre o Grêmio, né? Porque notícia de agora... Eu vou trazer mais um corte aqui para vocês também, tá? Pra gente acompanhar aqui junto. Agora o corte é da equipe F, valeu? Da ESPN. Então vamos pro vídeo, vamos acompanhar aqui junto comigo. Te dói isso? Me dói, porque um time tão bom quanto é o do Flamengo fez um jogo horroroso. Você tá falando da LDU, achei que era do elenco bom no Flamengo. Horroroso. O jogo do Flamengo não aconteceu nada. O jogo do Flamengo foi um monte de nada. O Flamengo jogou... mas jogou em 2.800. O Palmeiras jogou a 3.600 e ganhou. Então não tem desculpa. Esse negócio de altitude é muleta muitas vezes quando o time joga mal. O Flamengo jogou mal. É mais simples dizer. O Flamengo jogou mal. É o simples. O Flamengo não foi bem. Eu gostaria de ver o Flamengo jogando bem em todas as partidas e gostaria de ver o Flamengo com todos o Pedro ganhando minutos. Daqui a pouco o Pedro vai ser titular. Não vai ter como tirar o Pedro. E aí os outros vão ter que se acertar no meio disso aí. Agora, com todo respeito ao Flamengo, a torcida do Flamengo, o Flamengo jogou rigorosamente nada. Se repetir esse jogo,
Do jeito que o Corinthians jogou nada também contra o Infanto Juvenil do Racing do Uruguai, porque aqui não tinha um Infanto Juvenil, né, gente? O Racing também trouxe 10 jogadores de desfalque. 10 jogadores fora. O que teremos nesse Flamengo e Corinthians? Vou falar pra você, se largar a bola no meio campo, ela fica parada sozinha. Ah, é? Pô, do jeito que os dois estão jogando? Que isso, Pascoal? Você tá louco. Se você levar em consideração o jogo do Flamengo e o jogo do Corinthians, é capaz da bola ficar parada no meio campo ali. Mas eu acho, Pascoal, que porque a bola é um ser inanimado, hein? Ela rola quando alguém chuta. Eu acho que o Flamengo? Eu acho que o Flamengo vai dar uma Vai passar o resposta carrinho? em casa. A prioridade está muito claro, porque o BAP, o presidente, já deu entrevista explicando por que o Campeonato Brasileiro para o Flamengo é prioridade. Sim. Então, assim, eu acho que no jogo agora contra o Corinthians... Quando que o Garro volta, hein? O Garro já tá... Ele tá evoluindo na recuperação dele. O Fabrício aqui já... Ele tá no alambrado, trazendo a informação de que está evoluindo. E sim, tá treinando e tal, mas ainda não... Eu não sei nem se é dúvida, eu acho que tá fora ainda, O caso dele, né? o caso do Garro não foi um caso cirúrgico, foi um caso de recuperação clínica. Segue fora. Então, é um caso que vai demorar um pouco mais para se porque eles vão ter que recuperar. sentir no passo a passo, né? A Porque, resposta dele. ele tem um problema de tendão, e ele tem que se recuperar, isso é muito passo a passo. E ninguém vai colocar o Garro precipitado. Já chega o que ele jogou na final do Campeonato Paulista porque precisava jogar. Né? Não era nem para ter jogado. Jogou porque precisava jogar, porque o Corinthians precisava ganhar o título. Né? Então ficou muito claro, né, que naquele momento do Garro estar em campo. Agora, o Flamengo, ao contrário, poxa, se você vê o Arrascaeta jogar, o que ele não jogou no meio de semana, se você vê o Gerson jogar, puxa vida, para mim tem favorito esse jogo, é o Flamengo. Não, sem dúvida. Tem essa questão do Pedro, como é que ele está entrando em campo, como é que ele vai entrar em campo. Tem essa questão do Bruno Henrique, essa situação extra-campo que interfere, né? E o Flamengo, o Corinthians, sim, é um time que você pode esperar de tudo. Não é um time que dá para prever o que o Corinthians vai fazer. A gente achava que o Corinthians ia... O Corinthians ganhou lá, empatou lá na Colômbia, né? Foi 1-1. Quem achou que o Corinthians... A gente acho que até perguntou aqui, 2-0, 3-0, a gente achou que ia ser um baile, nada. O Corinthians foi lá contra o Boca Júnior, com metade do time, tudo molecada dos juniores, quando era o Pereira ainda, Vitor Pereira, o Corinthians foi lá e eliminou 0-0, eliminou né? o Boca lá. Então, assim, é um time que não dá para prever. E vem, queira ou não, o Racing... O cara estava saindo com a bola sozinho na lateral, o jogador do Racing. Ele conseguiu conduzir a bola e sair. Acho que, não sei se ele não viu a linha, o que aconteceu. Um time muito fraco de fato. Mas com 1 a menos, o jogo ficou igualado. Corinthians com 1 a menos igualou o jogo e o Corinthians foi lá e ganhou o jogo. Agora, precisa voltar, o Garro precisa voltar, mas ainda assim tem jogadores que... O Orlando vai ter que fazer o jogo dele. Se o Dorival fechar, não sei se ele já vai ou não, mas... O que é o jogo dele contra o Flamengo? É o jogo do Corinthians, eu digo. Um jogo fechado, um jogo... naquela final da Copa do Brasil, que o Fagner perdeu o pênalti, o Rodinei vai lá e faz o gol. Vitor Pereira. Também era favorito o Flamengo, muito favorito. E o Corinthians vai lá e... Naquele jogo, o Corinthians mais brigou que jogou, Zé. Mas é justamente isso que eu tô falando. Mas aqui na pegada, no espírito do Corinthians, na pegada mesmo. É isso, Pascoal. O Corinthians precisa jogar no espírito... do Corinthians, lá. Se for assim, ele tem alguma chance. Se for jogar de igual para igual, aí eu acho que não. É segredo jogar que nem contra o Corinthians, que nem contra o Palmeiras, a final 1 do Paulistão? Que foi e conseguiu fazer um gol. É isso, Zé. E fala qual é o time que vai jogar aberto contra o Flamengo no Maracanã. Pois é. Nenhum. O Juventude foi lá, quis jogar, tomou 6. Então. Difícil. O Corinthians tem velocidade no Yuri Alberto. O Corinthians tem velocidade quando o Thales Magno está em campo. O Thales Magno está se recuperando da pneumonia. Ainda não vai? Não. Romero não é bobo. Pô, falar do Memphis Depay. Cara. Só é isso, tá? Eu trouxe esse corte aí também da equipe F aí, né? Eu pausei o vídeo antes, porque eles começaram a falar só do Corinthians, e nosso intuito aqui não é esse, né? A gente é Mengão, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Pessoal,
se inscreva no canal, valeu? O botão vermelho aí embaixo, pô, para ajudar muito o canal, valeu? E deixe seus comentários também e o like, isso ajuda também demais, valeu? Para poder incentivar aí o canal aí a continuar crescendo. Valeu? Tamo junto, é nóis.